Bom, no vídeo de hoje quero falar com vocês sobre algumas atualizações do mercado de transferências do Cruzeiro, que segue aí bem agitado, né? Em busca de alguns nomes. Quero falar aqui sobre o Luciano Juba, atleta que interessa a quase todos os times do Campeonato Brasileiro, da Série A, que assim, tem uma cláusula bem interessante no seu contrato que pode favorecer o Sport nas tratativas, muito por conta de quando que vai encerrar o seu contrato, tá? Quero trazer aqui no vídeo, além dele, do Bruno Henrique, meio-campista do Al Ittihad, ex-Palmeiras, ex-Corinthians, que já teve especulação envolvendo o Cruzeiro, que o Internacional também segue de olho na sua contratação. Além disso, um colombiano aí destaque do Campeonato Paulista, que foi especulado no Cruzeiro, que tem um valor de mercado bem alto. Será que valeria a pena investir no meio-campista? Quero trazer aqui um pouco mais de detalhes nesse vídeo de hoje. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Contei com a ajuda de vocês para chegarmos a essa marca aqui embaixo de 40 mil inscritos, né? Que sem dúvidas vai me ajudar demais. Tô passando um tempo aqui em Buenos Aires, caso você queira me seguir no meu perfil lá no Gustavo para ver um pouco mais dos bastidores, próximas semanas indo aí nos estádios, eu vou deixar aqui, ó, gustavo.crz e também o Cruzeiro News, né, Cruzeiro News 21, estamos quase chegando a 34 mil seguidores por lá. Antes de dar uma sequência aqui no vídeo, quero destacar para vocês as ótimas cotações da BetWill lá na Champions League nesse meio de semana. Nessa terça-feira tem um jogaço entre Manchester City e Leipzig, uma vitória do City dentro de casa, pagando 1,37 a cada real apostado, o empate 4,87, uma vitória do Red Bull fora 7,89, tem também Porto e Inter de Milão, além também na quarta-feira Napoli e Frankfurt, o Napoli uma vitória em casa pagando 1,49, além também desse jogaço entre Real Madrid e Liverpool, quarta-feira às 5 horas da tarde, uma vitória do Real pagando 2,27, um empate 3,50, uma vitória do Liverpool fora 2,76, então eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição da BetWill e também no QR Code, onde por lá, no valor do seu primeiro depósito, até R$200, sem riscos para você apostar. Por exemplo, você depositou R$200, você acabou perdendo esse valor, só você solicitar de volta que vai ter esses R$200, né, de volta para fazer novas apostas, beleza? Então o link da BetWill tá aqui embaixo na descrição. Bom, então vamos lá, quero falar sobre o meio-campista Bruno Henrique, atleta que assim, tem contrato apenas até o mês de junho, né, com a equipe do Al Ittihad e que interessa, de acordo com o Jorge Nicola, ao Internacional para essa temporada de 2023. O Mano Menezes acredita que o jogador pode vir a ser uma boa opção para a equipe de Porto Alegre, que o Cruzeiro teve especulações envolvendo seu nome, que assim, será que ainda faria sentido o Cruzeiro buscar essa contratação? É igual eu falei para vocês, o Bruno Henrique eu veria muito mais como um cara para jogar um pouco mais avançado do que propriamente um jogador para meio de campo, volante, marcação. Por quê? Eu vejo que ele poderia jogar igual o Matheus Vital ou o Nicão, por exemplo. Vamos colocar aqui Neto Moura e o Alisson no meio de campo, de volante, e um pouco mais avançado o Bruno Henrique, ou o Nicão, ou o Matheus Vital, entende? Acho que uma função um pouco mais avançada faz sentido, porque para primeiro volante, acho que o Cruzeiro já está muito bem servido. Bruno Henrique, que se chegasse, seria mais um vindo dos Emirados, igual o Gilberto, também experiente, 33 anos de idade, e que assim, desde quando chegou lá na equipe na temporada passada, já soma até aqui 54 jogos, 2 gols e 8 assistências, números um pouco ruins comparado com o que ele tinha no futebol brasileiro, quando jogava mais avançado. Tudo bem, em 2020, quando ele deixa o clube, 2019-2020, no Palmeiras, 30 jogos, nenhum gol e uma assistência. Mas na temporada anterior, de 2019, 10 gols e 5 assistências em 59 jogos. 2018, por exemplo, 14 gols em 63 partidas. Atleta também que foi muito bem pelo Corinthians de 2014 a 2016, que jogava um pouco mais recuado, tinha uma média de 2, 3 gols por temporada. Vai jogar no Palermo da Itália, onde fez a temporada inteira de 2017 até voltar ao Palmeiras no meio do ano. Acho que poderia ser assim, um nome interessante, mas igual eu falei, teria que avaliar muito bem para qual posição seria, porque não faz sentido trazer mais uma peça de volante, mesmo que na minha opinião ele seria titular absoluto, e o Cruzeiro contratou esse monte de nome para ficar tendo 5, 6, 7 opções de volantes. Enfim, eu não concordo muito, mas quero saber a opinião de vocês aqui embaixo. Você acredita, né, que ele poderia fazer um papel um pouco mais avançado? Antes de dar uma sequência aqui em nosso vídeo, tenho um recado para vocês da DG Store, loja de camisas esportivas, que mandou essa aqui que eu estou usando para gravar o vídeo, essa aqui que acabou que nesse estúdio novo não está dando para ver muito, mas também do Cruzeiro, e diversas outras opções de camisas personalizadas, tanto do Cruzeiro quanto de outros times nacionais, internacionais. Estou mostrando essa aqui da Seleção Brasileira, e que lembrando, você vindo aqui pelo canal, você vai ter 10% de desconto na sua compra, tá? Vou deixar o Instagram aqui da DG Store, que inclusive abriu uma loja física, tá? No centro de Belo Horizonte, no caso, vou deixar o Instagram deles para você ver a localização certinho, caso você seja aí da região, e você fazendo o seu pedido, né, pela internet, independente de onde você mora,
frete grátis, e essa camisa, por exemplo, do Cruzeiro, saindo sem a personalização, algumas a partir de 120 a 140 e outras sem personalizada, com seu nome e número nas costas, de 170 a 190, mas você falando que veio aqui pelo canal, você vai ter esses 10% de desconto, e que varia bastante o preço, né, dependendo de quando que vai ser a importação e tudo mais, mas uma qualidade impecável. Tem mais de 1 ano e meio, né, que nós fazemos parceria com a DG Store, uma qualidade excelente mesmo, dessas camisas aqui que já mandou mais de 40, né, então tem bastante peça aqui para mostrar para vocês. Vou deixar o Instagram aqui, ó, aparecendo na tela e também embaixo. Bom, quero falar também com vocês sobre o Luciano Juba, atacante que interessa a todo mundo, né? Até por conta da fase excelente que o jogador vive, que eu quero dar aqui uma atualizada em relação à sua questão contratual. Por quê? Além do Cruzeiro, teve especulações dele no Bahia, no Cuiabá, no Vasco, no Ceará também. Mas, enfim, o Bahia e o Cuiabá são os dois mais interessados nessa última semana. O presidente do Sport até chegou a dar algumas entrevistas e também, de acordo com o Jorge Nicola, o Sport não vai liberá-lo se não tem uma compensação financeira interessante. Se não for para ter, vai esperar, por exemplo, até encerrar o seu contrato, porque não abriria mão do seu principal jogador hoje. Para você ter uma ideia, o atleta que jogou, né, o clássico no final de semana contra o Santa Cruz, vitória do Sport por 2-0, fez um gol, o Luciano Juba. 23 anos de idade, joga de ponta esquerda. Na atual temporada, tem números excelentes. O número dele hoje é melhor do que a temporada inteira passada. 17 jogos, 9 gols e 8 assistências. 17 jogos, 9 gols e 8 assistências. Ele tem 17 participações em 17 jogos. Temporada passada, ele jogou 57 jogos, ou seja, 30 jogos, 40 jogos a menos. Ele marcou 10 gols ao invés de 9, e desse ano, né? E deu 9 assistências ao invés de 8 que tem até aqui. Então ele teve 19 participações em 57 jogos e até aqui tem 17 participações em 17 jogos. Tudo bem, né? Ele jogou a Série B e tudo mais, esses números contando, mas ele também havia disputado as mesmas campeonatos, né? Por exemplo, o Campeonato Pernambucano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil pelo Sport, e nesse ano tem tido números muito interessantes mesmo. A questão é, de acordo aí com o presidente do Sport, até mesmo uma coisa que vai facilitar o Sport pedir uma compensação financeira. A janela de transferências para o Brasil vai se encerrar em agosto, né? Ela fecha agora em abril, depois abre ali no mês de julho e fica até agosto. A questão é, o contrato dele é até dia 31 de agosto. Então, se o Cruzeiro chega a um acordo com o Luciano Juba e quer trazer ele no dia 31 de agosto, não vai poder mais registrá-lo no BID, porque fecha a janela de transferências dia 2 de agosto. Então, o Sport, se não tiver uma compensação para eles, não vai liberar esse um mês antes para ver esse registro. Se o Cruzeiro assinar, beleza, vai ter o jogador, mas só a partir de janeiro, porque ele pode ficar treinando aqui e tudo mais, mas não vai ter condição, né, de fazer a sua estreia, justamente porque o seu contrato vai até o final do mês de agosto. Uma situação aí que ficou boa para o Sport, que deve receber uma pequena compensação financeira, caso ele não renove, né, com a equipe pernambucana. E, enfim, eu até tenho minhas dúvidas se realmente vai ser times brasileiros que vão ficar com o jogador, né. Vejo que um time árabe aí, olhando esses números, vai querer oferecer um caminhão de dinheiro para o Luciano Juba, que ainda teria que ter essa compensação porque ele está livre. Se ele tivesse contrato, com certeza teria um valor de mercado bem alto, né, teria que ter alguns milhões para o Sport liberá-lo. Mesmo faltando 4 meses, 3 meses, vai ter pedida. Imagina se ele tivesse 2, 3, 4 anos de contrato, né? Então, acho que o Luciano Juba é uma ótima peça, mesmo sendo uma ponta esquerda, que o Cruzeiro, teoricamente, tem alguns nomes, mas, na minha opinião, seria muito bom, tá? O atleta, que não sei se eu tenho muita expectativa, não. Parece que o Cruzeiro teve apenas uma consulta lá no final do ano e no início dessa temporada e ficou por isso, né? Não tentou, não fez mais nenhuma proposta oficial. Acho que o Cruzeiro poderia insistir um pouco mais no Luciano Juba, atleta que tem demonstrado um desempenho muito bom, né? Até aqui, igual eu falei para vocês, 17 jogos, 9 gols e 8 assistências. Toda semana o número dele vai melhorando aqui, que eu vou trazendo para vocês no canal. Dando sequência aqui no vídeo, quero falar com vocês sobre o colombiano Richard Rios, atleta que vem chamando a atenção no Campeonato Paulista pelo Guarani. Tem um pouco mais de 25 dias que eu trouxe essa informação para vocês, de que o Cruzeiro era um dos times interessados que consultou o staff do atleta, né, para saber a sua situação. Atleta que pertence ao Guarani, tem 22 anos de idade, colombiano que até aqui tem 10 jogos, 2 gols e 1 assistência pelo Guarani na disputa do Campeonato Paulista. Tem contrato longo, ainda de mais 2 temporadas, e o Guarani tem pedido aos clubes interessados um valor próximo de 10 milhões de reais. Teve alguns clubes que consultaram, teve especulações, né? Nada de oficial até aqui. O Internacional, o Santos, o Vasco, foi um dos times que teve o seu nome especulado, mas é igual o Guarani falou, seria essa pedida de 10 milhões de reais, que eu acho um pouco exagerado. Ele que surge na base do Flamengo, desde o Sub-20, fica no Flamengo 2 temporadas consecutivas, mais de 45 jogos,
3 gols e 4 assistências pelo time de base, joga pelo Flamengo profissional em 2020 e 2021, apenas 7 jogos nesses 2 anos, é emprestado para o Mazatlán no final da temporada de 2021, 6 jogos no futebol mexicano e vai para o Guarani, onde termina a Série B com 9 jogos e 1 gol, e somando a temporada passada, o final da Série B com o início do Paulista desse ano, tem até aqui 20 jogos, 3 gols e 1 assistência. Você acha que seria uma boa opção? Eu acho que sim. A questão é que ele já tem, ele tem vários times interessados, teria um valor muito alto para liberá-lo, e o Cruzeiro, na minha opinião, tem muitos volantes, sabe? Acho que volantes mesmo nesse time não precisaria mais, diferentemente do Bruno Henrique, que pode fazer um papel mais avançado. O Richard Rios é mais recuado mesmo, a função de primeiro volante, de marcação. Acho que se fosse no início da temporada, um jogador um pouco mais barato, promissor, né? 22 anos apenas, colombiano, acho que seria uma boa, mas nessa altura do campeonato eu tenho minhas dúvidas e nem acho que o Ronaldo deva fazer um investimento tão alto. Quero saber se você concorda comigo, discorda, deixa a sua opinião aqui embaixo no espaço para comentários. E também, no caso, alternativas de reforço para o Cruzeiro. Você acha que em quais posições a Raposa precisa se reforçar? Deixa aqui que eu quero saber. Não esqueça de deixar seu like também aqui embaixo, se inscrever em nosso canal, deixar seu nome, a sua cidade, de onde você é, para mandar um salve aqui para você no próximo vídeo, né? Os dois aqui primeiro vai ser para o Nicolas Ferreira, ele que é lá no caso de Patos de Minas, valeu demais. E o outro é para o Edivaldo Almeida, tá sempre aqui também acompanhando meus vídeos. Um abraço para você também. E os links aqui embaixo, tanto da Betwheel quanto da DG, para você conferir nossos patrocinadores. Valeu, galera!